E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a história do professor Girafales, muito conhecido aí, né, no Brasil e no mundo pela TV mexicana, o seriado Chaves, né, que aqui no Brasil. Então nós vamos falar um pouco sobre a história dele, desde o início, onde tudo começou, né, a sua origem. Seu nome se chama Rubens Aguirre Fluentes. Ele é um ator e humorista mexicano. Rubens Aguirre nasceu no dia 15 de junho de 1934, em Saltillo, no México. Foi o mais velho e o mais alto dos 6 filhos de Rubens Aguirre Flores, seu pai. E ele tinha 1,96 m de altura. Estudou em Saltillo até o 2º ano do 1º grau, e então foi viver junto com a sua família em Torreón, no México. Sempre foi considerado um aluno de ótimas notas, porém muito inquieto. Ele se formou em engenheiro agrônomo. Rubens começou a trabalhar muito cedo. Com pouca idade, já havia trabalhado de tudo um pouco. Já foi locutor de rádio e televisão, ator, narrador de touradas, trabalhador rural, toureiro e diretor de televisão. Aguirre trabalhou no Canal 6 como chefe de locutores, sendo a mão direita do gerente do canal. Rubens trabalhou em um dos canais mais importantes da época, como subgerente de produção. Quando o canal entrou no ar, passou a trabalhar como executivo da empresa e, aos fins de semana, como ator em um programa de sábado criado por Roberto Gomes Bolanos, conhecido como Chespirito, que se chamava Chespiritotadas. O diretor do canal logo o impediu de desempenhar os 2 trabalhos, alegando que, para a imagem da empresa, não ficava bem ter o executivo negociando durante a semana e um ator aos sábados. Rubens surpreendeu o diretor do canal, escolheu ficar como ator e abriu mão do alto salário que recebia até então como executivo da empresa. A partir daí, começou a trabalhar com Roberto Gomes Bolanos em várias séries, como El Cidadano Gomes, Los Supergênios de La Mesa Quadrada, Chapolin Colorado e El Chavo del Ocho, que é o seriado Chaves. No seriado Chaves, Aguirre começou o sucesso internacional, interpretando o altíssimo professor Girafales, o eterno pretendente da Dona Florinda. Com o fim definitivo das gravações do Chaves, em 1992, Aguirre produziu em 1994 o programa Aqui Está La Chilindrina. O programa teve como personagem central a esperta Chiquinha, interpretada por Maria Antonieta de Las Neves. Desde 1976, Rubens era proprietário de um circo. É o Circo del Professor Girafales, o nome do circo. Mas nos últimos tempos, tinha se afastado do seu público e deixado de fazer shows, pois sentia muita vergonha do seu corpo. Ultimamente, o ator que ficou conhecido interpretando o professor Girafales estava pesando mais do que pesava antes, como o próprio seu barriga. Aguirre engordou mais de 25 quilos devido ao uso de medicamentos para curar um problema que tinha na perna há alguns anos. Rubens Aguirre vivia com sua esposa, Consuelo Aguirre, com quem teve 7 filhos.
Em 2015 lançou sua biografia, Depois de Ustedes, que significa Depois de Você. Foi o último da turma do Chaves a ser entrevistado no programa do Ratinho. A entrevista ocorreu no dia 25 de novembro de 2015. Meses antes, o Ratinho, em uma entrevista com Edgar Vivaz, havia lançado um desafio. Falou: se Rubens Aguirre não puder vir até o Brasil, ele iria ao México entrevistá-lo. Rubens Aguirre se aposentou dos palcos desde o fim de 2007. Depois ele e sua esposa sofreram um acidente de carro. Lamentavelmente, sua esposa, Consuelo, perdeu as pernas após a batida. E daí ela e o marido passaram a usar cadeira de rodas. O professor Girafales estava com a sua saúde debilitada. No dia 14 de agosto de 2014, no dia 14 de agosto de 2014, ele foi internado no hospital com desidratação e anemia. O filho do comediante Arturo Aguirre disse à Rede Televisa que o estado de saúde do pai era um pouco delicado. Sem poder trabalhar na TV, no teatro ou no circo desde o acidente ocorrido, ele passou a enfrentar também problemas financeiros. Em junho de 2015, ele divulgou uma carta em que dizia ter sérios problemas de saúde e pedia apoio para pagar seus gastos. Com idade avançada e problemas de saúde, Aguirre tinha sido recomendado por médicos para viver ao nível do mar. Por causa disso, não ia à capital, cidade do México, a 2.250 metros de altitude, e nem viajava longas distâncias, o que o impedia de vir ao Brasil com frequência. Em 2015 ele foi hospitalizado por causa de cálculo na vesícula e problemas na coluna, mas os cálculos não puderam ser removidos na época, justamente por causa de uma dívida hospitalar. Aguirre disse que um dos filhos de Roberto Gomes Bolanos ofereceu-lhe ajuda, que no caso os outros colegas do elenco de Chaves, no entanto, não teria feito o mesmo. Em maio de 2016, ele foi internado devido a uma pneumonia e passou 11 dias no hospital. No dia 1º de junho de 2016, durante a internação, Aguirre usou o Twitter para agradecer os fãs e chegou até brincar com boatos de sua morte. Já começaram os rumores, diz ele. Digo-lhe que estou vivinho e tuitando. Tá, disse ele. Rubens Aguirre morreu em 17 de junho de 2016, 2 dias depois de completar 82 anos de idade. Sua morte foi confirmada por Edgar Vivaz, intérprete do Senhor Barriga, na série Chaves, através de rede social, onde divulgou sua última foto ao lado do amigo. Horas depois, sua filha Verônica Aguirre também confirmou a notícia. É verdade, disse ela, é verdade que ele não está mais conosco. Lamentavelmente morreu às 4h10 desta manhã por complicações de uma pneumonia. Aguirre sofria com problemas renais e tomava vários medicamentos para controlar sua diabetes, além de cálculos na vesícula e problemas de coluna. Poucos dias antes de sua morte, havia passado 11 dias internados no México por causa de uma pneumonia. Foi o 7º dos 11 integrantes do elenco principal da série Chaves a morrer. Seu corpo foi velado em 18 de junho, um dia depois de sua morte, na funerária Celes, em Porto Vallarta,
onde também aconteceu a cremação. A despedida reuniu amigos, familiares e fãs, que foram ao local vestido como personagem do seriado Chaves. Segundo o jornal El Universal, a cerimônia teve uma missa de corpo presente. Além de flores, maçãs foram colocadas no caixão do ator, em referência às cenas em que o professor recebia frutas dos alunos no seriado. As ausências sentidas na cerimônia foram de Florinda Mesa, a Dona Florinda, e de Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha. A primeira afirmou a frase prece que não iria porque ainda sofria com a morte de seu marido, Roberto Gomes Bolanos, mas que depois visitaria seu túmulo e de sua família. Já Maria Antonieta de Las Neves, em entrevista publicada pelo jornal El Universal, contou que estava muito triste, mas que não poderia ir à cerimônia porque estava em turnê. É isso aí, pessoal, essa é a história do professor Girafales. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e que a gente vai contar muitas histórias interessantes como essa e muitas outras. É isso aí, até mais.